Graça e paz, amado amigo e irmão. Comprados por Cristo. O que nós entendemos disso? Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 5, verso 9 e 10, que diz assim: Tu és digno de comprar, ele referindo a Jesus Cristo. Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raça. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Comprados por Cristo. Pela morte fomos comprados por Cristo. O que isso significa? Significa que pertencíamos a alguém, que éramos escravos de alguém e que fomos comprados para Deus. Ou melhor, resgatado, comprado, resgatado. Isso que a gente precisa entender. Esta foi a obra de Cristo na cruz em nosso favor. Por isso ele é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas, estabelecido por Deus para isso. Sua obra na cruz tem um só propósito: nos libertar do domínio do pecado. Éramos escravos do pecado, cegos, mortos em nossos delitos e pecados. Não tínhamos compreensão de Deus, não tínhamos compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas. Tanto que ele começa seu ministério falando sobre isso, que ele veio para proclamar a libertação, restaurar a vista e pôr em liberdade os cativos. Isso que a gente precisa entender. A obra de Cristo na cruz é essa, a nossa libertação do domínio do pecado. E sermos transformados em servos da justiça. Por isso a gente precisa entender que ou nós somos escravos dos nossos desejos, do pecado a que nós submetemos, das nossas paixões, que estão relacionadas ao pensamento natural, à vontade própria, à busca do desejo de viver segundo a perspectiva pessoal, individual, egoísta, orgulhosa, arrogante, hipócrita, tudo isso ou alguma delas, não importa. Ou nós somos servos do pecado, escravos do pecado, ou servos da justiça. Vivemos para revelar a vontade de Deus, o querer de Deus neste mundo. Ele nos criou para sermos semelhantes a seu Filho. Ele nos fez nova criatura, nos dá do seu Espírito, nos capacita e nos habilita para vivermos a verdadeira vida que Ele planejou para nós. Nós precisamos compreender essas coisas. Então, a obra de Cristo tem um só, vamos dizer assim, fundamento, um só propósito: nos libertar do domínio do pecado. E sermos feitos filhos de Deus, servos da justiça, para glorificarmos o seu nome entre os homens. O propósito de nossa vida é sermos luz, trazermos à luz o entendimento e o discernimento para as pessoas. Fazemos diferença neste mundo sendo o sal dessa terra. Isso que a gente precisa entender e compreender como propósito de vida. Nós não vivemos uma religião. Nós não vivemos um aspecto de buscar um Deus para resolver as nossas carências e os nossos desejos. Mas sim para que entendamos a vontade de Deus, que Ele nos fez semelhante a seu Filho, e para que, como Ele, nós façamos da nossa vida uma oferta em favor das pessoas para que conheçam o Pai. Fomos criados em Deus para revelarmos Deus ao mundo, manifestarmos quem Ele é, na plenitude de Cristo, sendo semelhante a Cristo, manifestando aquilo que Cristo é. Por isso nós fomos criados semelhante ao Filho. Fomos habilitados e capacitados para vivermos a vontade de Deus. Fomos feitos um reino de sacerdotes, por quê? Porque o papel do sacerdote é revelar Deus ao mundo. E é esse o nosso papel: falar, proclamar e expressar Deus ao mundo. De que maneira? Vivendo como filho de Deus. Como vive um filho de Deus?
segundo a justiça de Deus. O que é viver segundo a justiça de Deus? É proclamarmos as virtudes de Deus, é manifestarmos o fruto do Espírito, é revelarmos a sua multiforme graça diante de todo o principado e potestade, como corpo, como a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Isso que nós precisamos entender. E falar da justiça de Deus, falar das virtudes de Deus, falar do fruto do Espírito, nós estamos falando num aspecto muito simples, de fazer da nossa vida uma oferta de amor, de compaixão, uma oferta que seja agradável a Deus. Essa é a oferta que agrada a Deus. Nos oferecemos em favor das pessoas para que cresçam, para que amadureçam, para que conheçam o Pai. Esse é o desejo de nosso Senhor. Ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida, termos da vida de Deus e sermos imitadores de Deus neste mundo. Fomos comprados para isso, não para vivermos um aspecto religioso. Isso que nós precisamos entender e compreender e nos submetermos à vontade do Pai. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas e fazermos da nossa vida uma oferta em favor das pessoas, para que conheçam o Pai, para que agindo com compaixão, com misericórdia, com graça, nós revelemos o Pai ao mundo. Se vivermos neste mundo buscando os nossos interesses, sendo egoístas, pensando em nós mesmos e que se dane o mundo, nós não cumpriremos o nosso papel, nós não vivemos a vontade de Deus e nós não somos servos da justiça. Nós precisamos entender estas coisas. Por isso nós precisamos nos submeter à vontade do Pai e viver neste mundo como o seu Filho, que fez da sua vida uma oferta em favor das pessoas. Só assim glorificaremos o Senhor, louvaremos o seu nome e proclamaremos toda a glória, todo o louvor ao nosso Deus. Que a gente possa entender isso e nos submetermos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.